Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Nessa semana a gente vai fazer uma série de ministrações que vão ser transmitidas aqui pelo canal do Miva, né? E o tema vai ser Pentecostes, que a gente celebra agora no dia 31 de maio, no próximo domingo. Israel tem 7 grandes festas. Dessas a gente destaca 3, que é a da Páscoa, a de Tabernáculos e a de Pentecostes. No Antigo Testamento, Pentecostes recebia outro nome. Era a festa da colheita, ou festa da semana, ou festa da primícia, ou festa das nações. Pentecostes é um nome grego, né, que significa 50º ou 50. Na verdade, é uma referência à vinda do Espírito Santo, à descida do Espírito Santo, 50 dias após a celebração da Páscoa. E é o que nós vamos ler, está escrito lá em Atos, capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 8. Vamos lá? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não porventura não são galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Então, a Bíblia está contando a história desse grupo de pessoas que estava aguardando a promessa do Senhor Jesus, que tinha subido aos céus, mas tinha prometido: vocês fiquem aí e aguardem, porque eu vou mandar para vocês o Consolador. Uma curiosidade muito linda sobre esse texto é que quando o Espírito Santo desceu sobre aquele grupo de pessoas naquele local, a Bíblia diz que eles estavam assentados. É claro que eles esperavam a promessa se cumprir. É claro que eles estavam desejosos. É claro que eles estavam orando e buscando o cumprimento daquela promessa. Mas é interessante observar que eles estavam assentados. E o povo judeu tem o costume de orar ou em pé com as mãos erguidas ou prostrado. Então, por uma questão de liturgia, de ritual, assentados eles não estavam orando. Isso nos desperta uma curiosidade porque o Espírito Santo ele veio no momento em que eles não estavam literalmente esperando. Não sei se você consegue me compreender, mas naquele momento específico eles não estavam orando e o Espírito Santo veio. Isso nos dá uma lição muito grande sobre a liberdade que o Espírito Santo tem de agir nas nossas vidas. Ele não tem um tempo determinado pelo homem e nós não temos como combinar, estruturar ou agendar a vinda, a descida do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós só temos como desejar e ansiar. O Espírito Santo vem no tempo certo, ele age no tempo certo e é o tempo dele, é o tempo de Deus. Então é bem importante a gente perceber isso para a gente entender que ele é livre para agir nas nossas vidas, da forma como ele quer. Agora, por que o Espírito Santo nos enche? Qual é o motivo? Qual é a razão para o Espírito Santo descer em Pentecostes e encher aquele grupo de pessoas? Então, a intenção é para que nós possamos fazer a obra de Deus. Quando o Espírito Santo nos enche, nos preenche, ele vem para nos capacitar. Ele vem para, de alguma forma, nos instrumentalizar a fazer a obra de Deus. Note que no verso 7 e 8, a Bíblia registra uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que vários homens estrangeiros estavam ali naquele lugar e que, de alguma forma, eles não tinham a mesma língua que aquele povo galileu que estava ali reunido. Quando o Espírito Santo desceu, eles começaram a falar a língua, o dialeto, eles começaram a se comunicar na mesma língua materna daqueles homens estrangeiros. É interessante observar que quando a gente fala de novas línguas, a gente sempre pensa naquela oração em línguas,
que muitos de nós não interpretamos. Só quem tem o dom da interpretação. Mas essa língua especificamente que aqueles homens estavam falando, e eram várias, eram línguas estrangeiras. Um exemplo clássico para você tentar entender é como se tivessem ali russos, como se tivessem ali ingleses, como se tivessem ali espanhóis. E aqueles homens que o Espírito Santo baixou sobre eles estavam falando russo, estavam falando inglês e estavam falando espanhol. Por isso que é muito interessante entender que o Espírito Santo estava instrumentalizando aquele povo. Por que novas línguas? Por que não seriam só as línguas estranhas, que é o dom do Espírito Santo, por exemplo, mais comum que ele dá para os cristãos? Porque o Espírito Santo estava passando uma mensagem. Nós vamos receber o dom de nos comunicar para poder pregar o Evangelho. Para que o Espírito Santo vem? Dizer que o Espírito Santo viria só para ser o nosso consolador seria muito pouco para o grande poder que o Espírito Santo tem. O Espírito Santo veio para nos dar ferramentas, sejam elas espirituais ou físicas, para podermos continuar a obra de Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando o Espírito Santo veio naquele dia e deu poder de comunicação para aquele povo em outras línguas, ele estava dizendo: vocês vão falar com as pessoas. Não importa o estudo, não importa se você tem o primeiro, o segundo grau, se você sabe ler, se você tem faculdade, não importa a sua forma de falar. Se você fizer a obra de Deus, se você pregar o Evangelho, eu vou convencer as pessoas. Eu vou dar a interpretação do que você está falando para as pessoas. Ora, a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do que é pecado, do que é justiça e do que é juízo. Então, qual o convite que o Espírito Santo nos faz a nos encher, a exemplo do que aconteceu em Pentecostes? Ele está dizendo: faça a obra de Deus, fale do Evangelho, pregue o Evangelho, porque a minha missão, a minha obrigação, o que eu vou realizar é dar a interpretação, é convencer as pessoas daquilo que é correto. Então, nós só temos a missão de pregar. É para isso que o Espírito Santo vem. Ele vem para nos instrumentalizar. Algo interessante que a gente observa nessa palavra é que depois da descida do Espírito Santo aconteceram coisas interessantíssimas. Por exemplo, Pedro pregou naquele tempo. E a Bíblia diz lá em Atos 2,41 que então os que lhe aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha que coisa linda! Pedro, aquele homem que tinha o ânimo dobre, aquele homem que negou Jesus, aquele homem que não queria apacentar as ovelhas do Senhor, aquele mesmo homem que era um covarde, que fugiu, que não quis ser confundido com Jesus quando Jesus foi preso, aquele mesmo homem agora estava revestido de coragem e quando pregou, 3.000 pessoas se converteram. Você entende o que acontece quando o Espírito Santo nos enche, quando o Espírito Santo vem sobre nós? Ele nos dá ferramentas para mudar a vida das pessoas. O Pedro covarde agora era o Pedro corajoso, que fazia a obra de Deus, que pregava e milhares de pessoas se convertiam. Essa é a visão do encher do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E se a gente faz uma referência com os nomes que a festa de Pentecostes tinha também no Antigo Testamento, a gente pensa ali em colheita. Lucas 10:2 diz que a colheita é grande, que a seara é grande e que os trabalhadores são poucos. Então, para que nós recebemos essa unção do Espírito Santo? É para trabalhar na colheita, é para a festa da colheita. Colher vidas, colher almas, ganhar pessoas. Quando a gente pensa, por exemplo, no nome primícias, festa das primícias, aquelas pessoas ali que estavam reunidas, será mesmo que foi só aquela quantidade de pessoas que se converteu? Será mesmo que foi só aquela quantidade de pessoas que foi tocada por Jesus? Calculam mais ou menos naquela assembleia ali reunida 120 pessoas. Será que é só mesmo esse número de pessoas que eram cristãs, que acreditavam em Jesus? Não era. Mas aquelas pessoas foram as primícias que receberam o Espírito Santo. Quando a gente pensa nisso, é muito legal pensar sobre isso. Quantos de nós fomos os primeiros da nossa casa a se converter? Quantos de nós fomos os primeiros da nossa casa a aceitar Jesus? Quantos de nós fomos os primeiros da nossa casa a sermos libertos? Nós somos a primícia das nossas famílias. Nós somos enchidos do Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo primeiro para poder ajudar, pregar, libertar, abençoar o resto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Pessoas que de alguma forma a gente passou na frente delas.
pessoas que de alguma forma contam com a gente por sermos primícias de receber o Espírito Santo. Então, aquelas pessoas eram primícias, festa das primícias e festa das nações. Festa das nações porque as nações daquela época que viviam ali, todos os homens que viviam em outros lugares, eram convidados a celebrar Pentecostes junto com os israelitas. Festa das Nações fala muito a respeito de Marcos 16:15, que diz que a gente tem que ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Pregar o Evangelho em todas as nações. Então, Pentecoste, Festa das Nações, nós somos chamados, nós fomos compelidos a ir pregar o Evangelho para as pessoas. Então, pense em Pentecostes como isso. Pensa no encher do Espírito Santo como essa grande missão nossa. O Espírito Santo nos enche, nos preenche, para nos instrumentalizar, para nos dar a ferramenta, para a gente conseguir continuar a obra de Jesus Cristo, a obra que Jesus Cristo colocou aqui nessa terra. Ele faz do fraco forte, ele faz do medroso corajoso, ele faz daquele que não ganha almas e que não consegue fazer a obra de Deus, um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, que implanta, que faz aquilo que Deus nos colocou para fazer nessa terra, que é implantar o reino de Deus. Esse é o convite para você. Que no nome de Jesus, nesse tempo que a gente celebra em Pentecostes, que você seja tocado, enchido, cheio mesmo do Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar a orar comigo agora. Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos e eu quero orar por você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, sobre essa família, essa pessoa que nos assiste, sobre essa casa, ó Deus, nós queremos declarar que sobre ela está a bênção do Senhor. Deus, assim como naquele lugar bateu aquele vento impetuoso, aquele som altíssimo do vento passando e a presença do Espírito Santo descendo e enchendo as pessoas, que da mesma forma aconteça com quem está me assistindo agora. Deus, que essa pessoa seja cheia, que essa pessoa seja tocada pelo Espírito Santo de Deus, que essa pessoa possa agora nesse momento ser curada pelo Espírito Santo de Deus e que ela possa entender os propósitos pelos quais nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, que é para sermos consolados, curados, abençoados, termos relacionamento com Deus, mas acima de tudo, para que nós possamos ter ferramentas de continuar a obra de Jesus nessa terra. Em nome de Jesus, eu profetizo, seja cheio do Espírito Santo agora, aí onde você está, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero te convidar para nos próximos dias, nessa semana, às 18 horas, todos os dias aqui no canal do Miva, a gente vai ter uma palavra sobre Pentecostes até dia 31 de maio, onde vai acontecer uma grande celebração dessa festa. Deus abençoe você e até amanhã às 18 horas.